Saudações, soberanos e soberanas! É um prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias sobre o Tricolor Paulista. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais uma rodada de notícias do nosso São Paulo Futebol Clube. Vamos lá! Amanhã o São Paulo estreia no Brasileirão contra o Sport às 6h30 da tarde no Morumbis, né? E foi divulgado que já foram vendidos mais de 30 mil ingressos para o jogo. Nosso adversário ficou em terceiro lugar na Série B do ano passado e por isso conseguiu acesso esse ano para a Série A. Pelo que eu vi no compacto dos jogos do esporte, a bola aérea é o fraco da defesa deles. Eu vi mais ou menos uns 5 gols que eles tomaram desse jeito. Então é um negócio pro São Paulo aproveitar amanhã. O ataque deles também perde muitos gols, né? Como já era de se imaginar que tem um velho conhecido nosso lá, que é o Pablo. Velho Pablo. É um time que tem bastante posse de bola, mas é aquela posse de bola sem efetividade, sabe? Sem criar muita coisa perigosa. Até agora, em 21 jogos, eles tiveram 12 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, e foram eliminados bem cedo da Copa do Brasil. Porém, jogarão a final do Campeonato Pernambucano agora no meio da semana que vem. Com todo o respeito ao esporte, mas São Paulo tem obrigação total de vencer amanhã, principalmente em casa, cara. E sem dificuldade, nada de ser aquele chororô de 1-0. Para quem não vai para o estádio, você vai poder acompanhar o jogo pela Premier e pela Sport TV. Vamos começar bem, hein, Tricolor? Nada menos que 3 pontos amanhã. Quero só ver, hein? E o Tricolor pagou parte do que devia para o Grêmio em relação ao Ferreirinha, né? Essa negociação custou mais ou menos 14 milhões de reais e o São Paulo pagou 8 milhões agora numa pancada. Os outros 6 milhões serão pagos naquele jeito atual do São Paulo, né? A perder de vista. O Grêmio pretendia entrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas contra o São Paulo, né? Que podia gerar inclusive um transfer ban para o São Paulo, caso fosse provido o recurso lá. Mas antes disso, as partes conversaram e chegaram num acordo, né? Que foi esse de 8 milhões na bucha. Aquela história que apareceu pouco tempo atrás do Arboleda aí para o Grêmio tinha a ver com essa dívida. O Grêmio queria o Arboleda para abater esse valor da transferência. Mas graças a Deus a negociação não foi para frente, né? Só me faltava perder o Arboleda por causa de uma dívida ridícula dessa. Chega a ser vergonhoso ver o São Paulo devendo 14 milhões numa negociação com um time brasileiro, um time que a gente até tem bom relacionamento, que é o Grêmio. Tem bastante contratação entre um e outro. Meu, ou o São Paulo toma atento, daqui a pouco ninguém mais vai querer fazer negócio com a gente, cara. Olha que fase, viu? E por falar em dívidas, né, o Arquibancada Tricolor e o Alexandre Zanqueta, do blog do São Paulo, soltaram umas bombas hoje em relação às dívidas do São Paulo. O déficit do ano passado ficou em 289 milhões, agora já é oficial mesmo. E o valor da dívida total do clube ficou, como a gente já tinha falado aqui nos outros vídeos anteriores, na faixa de 970 milhões, tá beirando o bilhão. Ou seja, mesmo que São Paulo fechasse o acordo com o Marinakis hoje, pegasse todo o dinheiro e jogasse para a dívida, a gente não estaria fora desse fundo do poço que São Paulo se enfiou. Você tem noção disso, cara? E o pior de tudo é que o Alexandre Zanqueta ele recebeu os dados, não o balanço final, mas os dados, passaram os dados do déficit para ele. E ele deu uma analisada lá e, cara, tem umas coisas absurdas aqui. Vou ler aqui para vocês. Ó, o São Paulo perdeu um processo para a Companhia de Engenharia de Tráfego por organização do trânsito nos arredores do Morumbi, no valor de 50 milhões de reais. Olha isso. 50 pau numa pancada só. As vendas dos atletas foram 80 milhões abaixo do que eles projetaram. Cara, quem que tá fazendo as projeções financeiras do São Paulo? Que loucura, cara. Como que erra em 80 milhões? Teve uma multa de contrato vigente no valor de 24 milhões. Vocês imaginam o que é? Lembra do contrato com a Sportsbet? Pois é a quebra daquele contrato para assinar com a Superbet que entrou agora nesse valor de prejuízo. Esse aqui para mim é o mais absurdo de tudo. Estouro em folha de pagamento com salários de 50 milhões de reais, cara. E aí tem mais direitos de arena, intermediações no valor de 35 milhões de reais. Aí soma com mais operações financeiras, administrativas, estouro de despesa administrativa também, e a gente chega em simplesmente 289 milhões de déficit em 2024.
quase 300 pau. Um ano. Puta que pariu, cara. Como é que a gente chega num número desse no ano que a gente nem foi campeão, nem brigou para ser campeão de nada? É simplesmente inacreditável. Como é que estoura em salário em 50 milhões no ano? Dá mais de 4 milhões por mês, cara. De estouro, fora a folha normal. Alguém precisa dar uma explicação desses números para a torcida, cara. Porque desse jeito a gente não vai sair do buraco nunca. Não adianta assinar com o Marinax, não adianta ter contrato maior com a Superbet. Não vai conseguir sair nunca. Só afunda. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus, vai. O jornalista Eduardo Deconto, acho que é esse o nome, o sobrenome dele, acho que pronuncia assim. Ele cravou que o São Paulo acertou a renovação do Matheus Alves, o meio-campista, né? Até o final de 2028. O garoto foi um dos destaques da Copinha, né? E também está se destacando nos treinos agora que subiu para o profissional. Inclusive, falam que existe a possibilidade dele jogar contra o Sport. Pode ser que seja uma das formações que o Zubeldia está treinando lá. Vamos ver amanhã, a hora que sair a escalação final. Ele tinha contrato até o final de agora, de 25, e as conversas estão desde o ano passado já para acontecer essa renovação. E o anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias pelo São Paulo e pelo jogador. Pelo menos isso, né? E uma rapidinha agora para terminar. Segundo a UOL, Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. O jogo contra a Argentina lá pesou demais contra ele, né? Não teve como manter. E segundo falam nos bastidores também, parece que a CBF estava incomodada que o principal auxiliar dele era o filho dele, igual era no São Paulo, né? E a CBF tinha contratado o Juan, que foi campeão pela seleção brasileira, para ser um contraponto das opiniões dele. E não estava sendo ouvido porque o filho dele estava como principal auxiliar, né? E se incomodou o presidente da CBF. Aí os nomes cogitados, né, para tomar o lugar do Dorival na seleção, o Ancelotti, mas em primeiro lugar parece que está o Jorge Jesus, porque ele já falou que é o sonho dele dirigir a seleção, então isso está pesando muito. E ele viria, parece que antes do Super Mundial de Clubes, agora no meio do ano. E o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira também está sendo cogitado. Eles vão esperar a formalização da demissão do Dorival para ir atrás do próximo técnico. Até parece, né, que já não estão em contato. Ou seja, ou o Zubeldia abre o olhinho dele e faz esse time jogar, ou ele pode se preparar que opção não vai faltar. Crespo, Dorival, Renato Gaúcho, não vai faltar técnico para entrar no lugar dele. Vai faltar o dinheiro só, pelo jeito, no São Paulo, né? Porque tá escoando pelo ralo, pelo jeito. Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal aí para dar uma força pra gente. A gente tá começando aqui, mas se Deus quiser, vamos longe aqui, torcendo pro nosso tricolor. Amanhã provavelmente a gente vai fazer um vídeo rápido quando sair a escalação do São Paulo, né, para discutir a escalação oficial. E provavelmente o pós-jogo depois da, se Deus quiser, vitória do São Paulo contra o Sport para analisar como é que foi o jogo, o que o Zubeldia fez, como é que os jogadores se saíram. Então conto com vocês amanhã aqui também, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por quem ficou até aqui com a gente. Fica com Deus, um abraço e até a próxima.